Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso. Nosso assunto de hoje é O Peregrino. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, me seguir no Instagram e vamos para o assunto do vídeo. O nosso assunto de hoje é um livro peregrino que eu já li já tá com um tempo, né, que é um livro cristão, que ele fala muito sobre a jornada do cristão. Ele se utiliza muito de metáforas e algumas analogias, e é um livro muito subjetivo. Eu não tô com um exemplar aqui, né, porque quando eu li ele de um livro emprestado de um amigo da igreja, e aí não tem como eu mostrar aqui, né? Então é isso aí, gente. Eu vou ver se eu coloquei em algum momento na edição aqui alguma fotinha dele aqui, por aqui. Esse aí é o livro. Enfim, esse livro, o nosso protagonista é o cristão, né? E vai mostrando sobre essa jornada, essa peregrinação dele até essa terra prometida. E é um livro muito bom sobre a vida cristã, e ele aborda muitos temas muito interessantes. Também a história por detrás de como o livro foi escrito também é muito interessante. Se você tiver interesse, tá pesquisando, também é muito bom. Mas a história em si do livro, ela é muito boa. Eu queria recomendar esse livro para vocês exatamente por isso, porque é um livro que meio que você sabe, né, se você é uma pessoa que vive a vida cristã, você sabe do que ele está falando. E se você não entende, vai ter um momento em que você vai... Por que foi que eu não entendi isso? Se foi falta de interpretação de texto ou porque eu não conseguia enxergar que isso daqui estava errado. É uma óptica muito interessante, que o autor ele conseguiu abordar muito bem. Tô gravando! Uma das coisas que eu mais gosto na história é quando o cristão ele vai peregrinando, ele vai conhecendo pessoas, ele vai encontrando alguns obstáculos, e alguns desses têm nomes que são a representação de algumas dificuldades que nós temos durante a vida cristã, alguns dos sentimentos que ele vai tendo durante a jornada também, dá um sentimento de identificação, né? E é muito bonito quando você vai vendo o desenvolvimento do protagonista, a forma como ele vai interagindo com os outros personagens e como cada um deles vai acrescentando algo diferente dentro da jornada dele. Eu digo que a cada capítulo você tem essa sensação de ter entendido um pouco mais sobre um aspecto da sua própria vida. Por que no início da história ele vai para a jornada, mas ele vai sozinho, porque é uma jornada para si ir sozinho. E quando você reflete sobre isso, a Bíblia fala muito sobre que a salvação ela é individual. Você tem que trilhar o seu caminho sozinho. É claro que você tem que contar para os outros, para que os outros também possam ter a sua própria jornada. Mas é um caminho que você trilha sozinho, que você só consegue chegar até o final se você sair por ele sozinho. É uma jornada individual. É claro que no meio do caminho você vai encontrando companheiros, mas cada um está na sua própria jornada individual. O que é muito interessante, porque você vai vendo que ele vai caminhando, ele vai lembrando de algumas pessoas, ele vai voltando à memória algumas coisas, e você vai ficando... É por isso que a jornada ela é difícil sozinho. E chega um determinado momento em que ele consegue um companheiro de viagem, que é aquela exemplificação do porquê nós somos igreja, né? Do porquê nós somos uma comunidade de pessoas que vivem essa jornada. Porque viver ela sozinha, caminhar numa jornada individual, sozinho, é muito difícil. Quando você tem outra pessoa que está passando pela mesma situação que você consegue ajudar, você consegue se dar um suporte, por mais difícil que seja. Então esse livro eu digo que é um dos livros mais incríveis que eu já li, principalmente porque tem muita licença poética que você vai lendo e
Se a cada capítulo que você termina de ler, você toma um tempo para poder pensar e meditar em cada ponto que foi abordado, você tem uma leitura tão rica, tão imaginativa e tão realista que ela consegue expandir muito mais os seus horizontes, e nem só numa questão espiritual por si só. Como é um livro que ele é antigo, ele tem uma forma de escrita muito interessante, que ele usa algumas alegorias, e para você fazer uma interpretação desse texto é muito bom, sabe? Quando você tem esse apreço pelo jogo das palavras e a questão narrativa e como elas conseguem se entrelaçar muito bem nesse livro, é uma leitura muito boa. É sério, é uma recomendação que já tem um tempo que eu queria fazer aqui no canal, mas aí, né, enfim, várias coisas aconteceram. Mas eu queria deixar isso daqui aberto, né, de que esse livro ele é muito bom para poder também desmistificar essa ideia de que viver essa vida cristã é uma forma de escape, que é uma forma de se desligar da realidade. Porque esse livro ele fala muito sobre como a jornada te liga à própria realidade, como você abre os olhos para ela, coisas que antigamente eram muito interessantes e agora elas já não fazem mais sentido, coisas que elas seduzem os seus olhos, mas aquilo tá te levando à perdição. Esses tipos de linhas na narrativa que vão se apresentando durante o livro, eles são muito bons para isso, para você conseguir entender de que a jornada ela é difícil, ela é dificultosa, mas quanto mais você consegue enxergar aquilo, mais você consegue ver que você está se saindo de algumas coisas que geralmente já não são legais, entendeu? Vai te levar só pro fundo do poço. Então, você vê a jornada do cristão, você vai acompanhando ele, você vai percebendo que você tá torcendo por ele. É aquele momento em que você dá aquele momento em que você lembra de alguém que você conhece, que tá passando por algo parecido, e aí você começa a sentir mais empatia por essa pessoa, você começa a pensar mais no seu próximo, às vezes você começa a pensar mais na forma como você vê a questão bíblica, a questão espiritual, a questão social, tudo aquilo que engloba, né, nós como seres humanos sociáveis e toda essa questão espiritual vivida pelo próprio cristão. Então, é um livro que eu digo, gente, é uma ótima leitura, e é uma leitura que eu digo que ela é quase que obrigatória. Todo mundo deveria ter lido esse livro, porque além de tudo isso, é uma história muito interessante. Você vê, gente, jornada do herói, né? Como o herói vai abandonando suas coisas e chegando até o final. É o básico de uma história. Só que essa carrega muitas coisas interessantes em cima desse próprio básico, o que é muito bom, né? E fica aqui essa recomendação para vocês. E não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever também no canal e me seguir no Instagram. E era só isso mesmo. Valeu!